Ao adentrar aquele apartamento antigo, uma sensação de déjà-vu envolveu meus sentidos. Eu poderia sentir o peso de histórias não contadas pairando no ar, como se as paredes respirassem com os segredos de quem já habitou aquele lugar. Ana e eu estávamos animados para começar essa nova fase de nossas vidas, longe dos nossos passados turbulentos. Mas essa excitação logo começou a se misturar com um leve desconforto. O tipo de desconforto que provoca calafrios na nuca e faz o estômago se contorcer na primeira noite, enquanto desenrolávamos caixas e enfeitávamos os cômodos com nossas lembranças. Um som que ecoou do andar de cima prendeu a minha atenção. Era um rangido, como se uma porta estivesse sendo aberta lentamente. Olhei para Ana, cujos olhos se arregalaram com a mesma preocupação que eu sentia. Deve ser o velho encanamento, eu disse, tentando desviar o foco do que poderia ser explícito. Mas o eruditismo de uma desculpa só é eficaz até que ela se esgote. Naquela noite, adormeci pronto para o conforto dos sonhos. Mas o rangido persistiu, como um eco distante de algo entorpecente. Acordei no meio da noite. O apartamento estava imerso em uma escuridão densa, e o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração acelerado. Levantei-me, decidido a investigar. A luz do corredor se acendeu sobre mim, iluminando o caminho com um brilho trêmulo. Consegui ouvir o som novamente, vindo do andar de cima. Um cheiro peculiar, como de mofo misturado com uma estranha quietude. Preenchia o ar enquanto eu subia as escadas com relutância, chegando ao meu destino. Deparei-me com uma porta entreaberta, se movendo lentamente, com um lembrete em mente de que era apenas o vento. Eu entrei, mesmo que a razão me dissesse o contrário. O ar era gelado, e a penumbra parecia engolir cada canto. A luz da minha lanterna dançava nas paredes, revelando um espaço empoeirado que exalava uma tristeza indescritível. Havia caixas empilhadas em um canto, cobertas de poeira, como se o tempo tivesse parado ali. Foi quando percebi a primeira pista. Uma boneca velha, quebrada, sentada em uma prateleira. O olhar vago da boneca parecia seguir cada movimento meu, e o frio na espinha aumentou. Senti que aqueles objetos, mesmo inanimados, tinham histórias a contar, ouvindo novamente o rangido. Saí rapidamente da sala, mas não antes de notar algo mais. Uma janela estava entreaberta. "Está tudo bem?" A voz suave de Ana atingiu meus ouvidos enquanto eu voltava para o corredor. Ela estava se aproximando, os olhos cheios de perguntas. Como poderia explicar? Eu não sabia ao certo o que sentia: medo, curiosidade, incerteza. Convenci-me de que tudo isso era apenas a imaginação de duas mentes inquietas, se adaptando a um novo lar. Aquela noite, a conversa girou em torno de mistérios do prédio, e nossas vozes aumentaram em riso nervoso, tentando afastar a sensação de desconforto que permeava o ar. Mas mal sabíamos que aqueles simples ruídos do andar de cima eram apenas o início de muito mais. A tensão estava apenas à espreita, esperando o momento certo para se revelar. O calor da manhã não trouxe alívio, mas um sentimento crescente de inquietação. Ana tentava seguir em frente com sua rotina, enquanto eu me perdia nas armadilhas da minha mente. Ouvia seus ruídos enquanto ela caminhava pela casa. Mas na realidade, minha concentração estava perdida nas sombras do andar de cima. O que era aquele barulho? Por que não conseguia deixá-lo ir? O silêncio do apartamento foi quebrado, mas agora ele trazia consigo uma nostalgia de algo que nunca existirá. Nos dias seguintes, os eventos se tornaram mais perturbadores. Os barulhos do andar de cima se tornaram regulares, mas inconstantes, como uma melodia dissonante que nos seguia por trás das paredes. Era quase como se estivéssemos sendo observados. Mas por quem? Ou o quê? À medida que a realidade se mesclava com o pesadelo, os sonhos de Ana começaram a se distorcer. Ela dizia ter visto uma mulher em pé no corredor, uma silhueta que a observava a qualquer momento que acordasse. Eu a escutava,
mas negava que algo pudesse acontecer. Deve ser o estresse, dizia, desculpando a fragilidade que mal sabia que dominava. Decidimos investigar as histórias envolvendo os antigos moradores do prédio. As primeiras informações vieram de um idoso no nosso andar, que preferia manter a cabeça baixa e evitar qualquer conversa. Mas na terceira tentativa, ele cedeu. Aquela mulher, Sheila, ela viveu lá em cima. Ninguém a viu sair por meses. Sua voz tremulou com emoção, como se uma parte dele ainda a carregasse consigo. Ele parecia relutante em continuar, mas seu olhar enquanto falava sobre ela parecia incitar nossa curiosidade. Naquela noite, decidimos ser audaciosos e vasculhar mais sobre Clara. A pesquisa sobre a vida dela trouxe à tona uma revelação inquietante. Ela havia perdido todos à sua volta, transformando-se em uma sombra do que fora. Assentados na mesa da cozinha, mergulhávamos em informações enquanto as luzes piscavam de vez em quando. Uma sequência de fotos de mulher sorridente se transformou em rostos apagados pela dor da solidão. Para nós, aqueles rostos se tornaram um aviso. O custo da solidão poderia desfigurar e destruir uma vida. Naquela madrugada, algo mudou ao redor. Estávamos prestes a adormecer, mas o barulho ensurdecedor se intensificou. Um estrondo proveniente do andar de cima fez o coração palpitar. Um caco de vidro se estilhaçou no chão ao lado da nossa janela, e nossos corpos se encolheram involuntariamente. O terror levou Ana a acordar com um grito que cortou a noite. Mais uma vez, o andar de cima continuava a chamar, como uma canção esquecida que nos atraía perigosamente. Enquanto as horas passavam, chegamos a um ponto sem retorno. Decidimos que, na próxima visita ao andar de cima, veríamos com nossos próprios olhos o que realmente estava acontecendo. Preparei-me, mas havia um desejo disfarçado de entender tudo. O que estava alinhado ao medo e à culpa. Minha mente oscilava como um pêndulo, entre pôr fim a esse desassossego e, ao mesmo tempo, descobrir algo obscuro que se escondia sob a superfície de nossa vida cotidiana. O dia seguinte começou com a sensação de que tínhamos cruzado uma linha invisível. Ao nos prepararmos para a investigação, um fogos de artifício de sentimentos se acendeu em meu estômago. O que encontramos poderia mudar tudo. E, mesmo assim, mal sabíamos o que estava prestes a nos aguardar. Uma sombra que, embora invisível, já pousava sobre nós. Quando finalmente a luz do dia trouxe coragem, decidimos abordar o andar de cima. Lembrava-me do olhar de Ana, uma mistura de determinação e medos ocultos. Vamos descobrir de uma vez por todas, ela murmurou. Sabia naquele momento que não havíamos apenas escolhido desenterrar segredos. Estávamos prestes a abrir uma porta que um dia poderia ter sido melhor mantida trancada. Com um misto de ansiedade e determinação pulsando em nossas veias, subimos os degraus em direção ao que muitos considerariam o incômodo do andar de cima. O ar estava encharcado de uma tensão palpável, como se o espaço ao nosso redor estivesse retendo a respiração. O corredor estava escuro, apenas iluminado pelos poucos raios de luz que filtravam pelas janelas sujas. Cada passo que dávamos parecia ecoar, uma batida marcante em um silêncio que já falava alto. Quando chegamos à porta do apartamento de Clara, meu coração parecia estar prestes a sair pela boca. A maçaneta estava fria ao toque, e o rangido da porta ao se abrir soou como um grito em um silêncio sepulcral. O ambiente revelou-se decadente, tomado pela poeira e pelo mofo, como se o tempo tivesse se esquecido daquele espaço. Era uma sala triste, com os móveis cobertos por lençóis brancos, e as janelas estavam embaçadas, pequenas prisões que mantinham o sol longe. No entanto, uma nova descoberta chamou nossa atenção. Um canto do quarto estava mais iluminado. Um pequeno feixe de luz se concentrava em uma caixa desgastada, aparentemente esquecida. Ana, com a curiosidade de um gato inquieto, aproximou-se primeiro. Enquanto ela abria a caixa, símbolos antigos e objetos estranhos surgiram, cada um mais desconhecido que o anterior. No fundo da caixa,
Encontramos um diário. Ao abri-lo, as páginas amareladas deslizaram, revelando a história de Clara, seus medos, perdas e a deterioração gradual de sua mente. Cada entrada girava em torno de sua solidão, uma dança entre a sanidade e a escuridão que a cercava. Narrativas de encontros perturbadores e vozes sussurradas enchiam aquelas páginas. Eu ouço eles. Uma frase repetida que ecoou em minha mente. Clara estava presa em uma teia de desespero, mas de alguma forma, parecia ainda estar presente naquele espaço. À medida que a leitura prosseguia, o ambiente começou a mudar. O frio cortante se intensificou, e a atmosfera densa que antes pairava ao nosso redor tornou-se ainda mais opressiva. Comecei a ouvir um murmúrio, quase como se as paredes estivessem sussurrando, ecoando os últimos pensamentos de Clara, angustiada ao ponto do desespero. Outro ruído cortou a tensão, um batido vindo de onde antes havia apenas silêncio. Olhei rapidamente para Ana. Nossos olhares se cruzaram. O terror era palpável, mudando de foco. Olhei ao redor em busca de qualquer movimento. Uma sombra, quase imperceptível, deslizou pelo canto da sala. Com cada fibra do meu ser, eu sabia que estava prestes a descobrir mais do que esperávamos. Era uma presença que não estava disposta a deixar a noite em paz. O chute do coração reverberava em minha cabeça enquanto eu tentava raciocinar. O diário caiu de minhas mãos. As páginas abertas em uma sequência frenética de contos de desespero e solidão. Em um ímpeto, decidimos investigar o que tinha causado aquele som. Ao nos movermos em direção à origem, nossas respirações se tornaram mais rasas. O ar estava pesado, com uma energia que parecia quase expectante. As paredes pareciam estar nos observando, seus olhos invisíveis prontos para revelar algo que havia permanecido escondido por tempo demais. A porta do quarto ao lado estava ligeiramente entreaberta, e as sombras dançavam dentro dele. Conjurei coragem, e nós dois nos aproximamos em silêncio. Abrindo a porta lentamente, encontramos um quarto que parecia ser sagrado, coberto de objetos pessoais e memórias que marcavam a vida de Clara. Mas havia algo que distorcia a beleza da cena. Uma cadeira vazia, com cordas antigas amarradas a ela, como um eco de tortura silenciosa. Um arrepio percorreu minha espinha ao fazer essa descoberta. Era como se todo aquele ambiente estivesse preso em um ciclo. Uma prisão emocional de Clara estava à nossa frente, e nós éramos apenas os intrusos nessa narrativa. O peso do que sabíamos começou a nos atingir. Clara não havia desaparecido. Ela havia sido retirada da realidade, aprisionada por seus próprios medos e solidão, mas ainda havia algo ali, solidificando-se nas sombras que se moviam furtivamente ao nosso redor. Uma revelação prestes a se desenrolar. Foi quando, durante a busca por respostas, ouvimos novamente o sussurro. Mais próximo agora, era como se Clara estivesse chamando por nós. O que era isso? O segredo do andar de cima estava se revelando a nós em um tom de urgência. Percorremos para o outro lado da sala. Cada passo soava como um chamado para a verdade. O que realmente aconteceu aqui? O ar estava eletrificado com uma mistura de terror e expectativa. Ao ouvirmos aquele sussurro vindo de todos os cantos, uma parte de mim queria recuar, enquanto outra parte, mais corajosa, lutava contra o medo e a incerteza. Havíamos atravessado um limiar, e havia algo que claramente não pertencia a este mundo. Os ecos e os sussurros pareciam se intensificar com nossa hesitação, convidando-nos a descobrir o que realmente aterrorizava o andar de cima. É apenas o vento. Tentei me convencer, no entanto. Cada palavra soava vazia diante da realidade que se desenrolava à nossa frente. O diário de Clara ainda repousava no chão, suas páginas virando com um sopro de ar que não sentimos. O que quer que houvesse ali, em algum lugar naquela casa, parecia entrelaçado nas suas palavras. E assim, decidimos seguir em frente, mesmo que um pedaço de nós quisesse desistir. Voltei-me para Ana, cujos olhos brilhavam com a luz do medo e da coragem.
Precisamos saber o que está acontecendo. E enquanto caminhávamos mais profundamente naquele espaço, lembranças de Clara começaram a dançar em nossos pensamentos. Eu sentia como se estivéssemos em uma adição dolorosa, uma luta e, ao mesmo tempo, uma celebração da vida que, de alguma forma, estava conectada a ela. Entramos em um novo cômodo, o que parecia ser a sala de estar dela. O ambiente estava coberto com um emaranhado de coisas, um passado que implorava para ser descoberto. As paredes estavam adornadas com fotos em preto e branco, retratando Clara ao lado de amigos e familiares. Mas, à medida que olhávamos mais de perto, o que começou como sorrisos se transformou em expressões cada vez mais sombrias. Parecia que cada rosto, uma vez alegre, gradualmente perdia a vida, como se a tristeza de Clara tivesse encoberto seu ser aos poucos. Não era só isso. Percebi algo muito mais perturbador. Havia recortes de jornais espalhados pela mesa de café. E a manchete que imediatamente capturou meu olhar fez meu coração disparar. Desaparecimento misterioso. Mulher vista pela última vez em edifício antigo. O que significava isso? Clara não estava apenas perdida. Ela havia sido parte de uma história que não deveria ter iniciado. O peso da culpa invadiu meu estômago. Todo aquele tempo, Clara havia procurado ajuda, silenciosa. E o que nós fizemos? Fomos omissos. Quando Ana percebeu o que eu estava vendo, seus olhos se arregalaram de horror. Ela estava relacionada a outras pessoas que desapareceram. O sussurro tornou-se mais forte, escrevendo a sinfonia de desespero em cada canto do ambiente. E, como se em resposta ao nosso medo crescente, as luzes começaram a piscar e um forte vento entrou pela janela quebrada, puxando os papéis e as fotos para o espaço sem direção. A atmosfera tornou-se uma tempestade emocional. Os sussurros começaram a se moldar em palavras. Ajude-me, ajude-me. Era a mesma voz que Ana afirmara ter ouvido. Meu nome se misturava às sombras, ecoando pelo espaço. As memórias invadiram a sala como uma avalanche descontrolada. Fomos tomados pela ansiedade. O que estamos dispostos a fazer para entender o que havia acontecido? O medo de ser consumido pelo que não conseguimos ver nos mantinha prisioneiros da nossa própria busca por respostas. Com um impulso visceral, decidimos ir até a área mais distante, um pequeno corredor que levava a um quarto escuro, trancado há muito tempo. O extremo desconhecido nos chamava como uma brasa ardente no escuro. Ao chegarmos à porta, percebi uma estranha emoção se apoderar de mim. Era como se cada fibra do meu ser estivesse se preparando para o que veríamos a seguir. Pronto para isso? Perguntei a Ana. Seus olhos estavam cheios de entendimento. Pronto, ela respondeu. E naquele momento, nos tornamos um só, coração na mão. Abrimos a porta do quarto, esperando que a verdade por trás do silêncio finalmente nos revelasse o que acontecera com Clara. O que iríamos descobrir poderia mudar tudo o que acreditávamos saber sobre o passado, ou, talvez, a verdade seria mais dolorosa do que jamais imagináramos. Uma profunda escuridão nos recebeu, mas, armado com uma lanterna vacilante, entrei. A primeira imagem que se formou foi uma cadeira em um canto, envolta de trapos e remendos, como uma relíquia de velhos tempos. Porém, algo muito mais perturbador chamou minha atenção. Uma parede revestida de recortes e notas, todas ligadas. O quarto não era apenas um lugar isolado. Ele era um arquivo de sofrimento, um testemunho dantesco da descentralização da sanidade. As palavras dançavam pela parede, conectando Clara a uma rede invisível de dor que se estendia além do espaço físico. Não éramos apenas espectadores. Éramos parte de um ciclo que nunca deveria ter começado. E enquanto a ficha caía, fomos enviados para dentro da escuridão de nossa própria mente, onde menos esperávamos encontrar as respostas, e nesse caso, os pesadelos. Enquanto atravessávamos aquele quarto aterrorizante, senti como se estivéssemos sendo puxados para dentro de uma espiral de espanto. A parede,
coberta com notas e imagens desconexas. Clamava por atenção. Era como se Clara estivesse nos chamando para desvendá-la, para trazer à luz suas memórias. A primeira frase que capturei exigia minha atenção. Se você ler isso, saiba que eu não estou sozinha. Meu coração parou. Ana olhou para mim com terror nos olhos. E eu consegui sentir seu medo se misturando ao meu. O que significava isso? Aquela afirmação permanecia gravada em minha mente. Suas implicações ecoando. O que quer que estivesse ali, aquela energia opressora, era claramente mais do que a dor de uma mulher solitária. Aquela sala era um testemunho de um ciclo vicioso, um alerta de que o passado estava decidido a se repetir. Seguimos até o outro lado do quarto, investigando cada nota, cada pedaço de papel que Clara havia deixado para trás. As palavras se tornaram um lamento, uma súplica por ajuda que nunca chegou. Meu estômago revirou ao descobrir menções a uma antiga amizade que se transformou em algo obscuro, algo que sugava lentamente sua sanidade. Clara não apenas perdeu seus entes queridos. Ela também teve que lutar contra um mal que se formou em sua mente. Foi nesse momento que o clima na sala parecia mudar, como se algo estivesse prestes a se revelar. A temperatura despencou e a luz da lanterna começou a falhar. Sussurros tornaram-se gritos ensurdecedores e a única coisa que consegui fazer foi agarrar a mão de Ana com força, como se ela fosse minha única âncora nesta tempestade. Desça! Uma voz clara cortou o ar e a pressão ao nosso redor se intensificou. Algo estava ali. Sentia a presença se materializando como uma sombra mais densa, preenchendo cada espaço vazio. O pânico se estabeleceu. Precisávamos sair. Apenas um segundo após a revelação, Ana apontou para a janela, onde uma figura esquelética parecia flutuar em graus quase invisíveis. Uma mulher com olhos vazios olhava fixamente para nós. Era Clara. A consciência de que estávamos frente a frente com a fonte dos nossos medos nos paralisou. Mas eu sabia que não podíamos sucumbir ao pânico. Lembro-me de segurar a mão de Ana, enquanto, em um impulso, gritei: "Queremos ajudar!" O eco daquela frase pareceu ressoar nas paredes como um chamado, um apelo à liberdade. A figura hesitou, como se estivesse ouvindo. O caos diminuía lentamente, e naquela respiração suave, Clara pareceu nos ver. Uma luz ardente começou a iluminar o ambiente, a sombra se dissipando como fumaça. O silêncio finalmente veio, e a dor que silenciosamente atormentava aquela sala foi, de alguma forma, acalmada. Clara estava presa entre a vida e a morte, e nós éramos seus mediadores. À medida que a luz se intensificava, segui um impulso, tomei o diário e fui até Clara. "Você não está mais sozinha, estamos aqui com você." Ao pronunciar essas palavras, uma onda de energia fluiu pelo quarto, e como se uma barreira impenetrável estivesse sendo quebrada. A figura começou a se dissolver, seu semblante transparecendo paz enquanto desaparecia em uma luz brilhante. Naquele momento, soubemos que havíamos libertado Clara de suas correntes invisíveis. A sala se transformou em um ambiente calmo e sereno, como se o próprio ar tivesse conhecido o alívio e estivesse agradecendo. A tensão que antes pesava sobre nossos ombros se desfez, e a tristeza começou a se dissipar, como uma neblina ao amanhecer. Estávamos exaustos, mas a sensação de realização tomou conta de nós. O andar de cima, que antes era um símbolo de terror, agora se tornara um espaço de cura, um testemunho do poder da memória e da luta pela liberdade. Enquanto deixávamos aquele lugar, uma última sensação de gratidão reverberou em nós. Podíamos finalmente seguir em frente. E Clara, onde quer que estivesse agora, finalmente poderia descansar em paz. Descemos os degraus e ao cruzar a porta do nosso apartamento, senti como se tivéssemos deixado um peso imenso para trás. Mas a lembrança daquela jornada sempre estaria conosco. Nunca esqueceríamos do que aprendemos. Os ecos do passado podem ser poderosos,
Mas a esperança e a cura estão sempre ao nosso alcance, se estivermos dispostos a ouvir. E assim, encerramos nossa breve, mas significativa conexão com a mulher do andar de cima. Nossas vidas voltaram à normalidade. E sempre que o silêncio da noite se alastrava, um sussurro de gratidão ecoava, lembrando-nos de que, às vezes, as histórias não contadas necessitam ser ouvidas, não apenas por quem as viveu, mas por todos nós.